Quero cumprimentar o presidente Geraldo Alckmin, nosso presidente em exercício. Em nome dele, saudar todos os colegas ministros, ministras, toda a nossa equipe do governo federal que está aqui. Saudar o governador Eduardo Leite, em nome dele, seus secretários, secretárias, os deputados federais, nossa bancada federal, nossos deputados estaduais, deputadas, está aqui conosco também o presidente da Assembleia, prefeitos, prefeitas, vereadores, vereadoras, nossa reitora, lideranças aqui da comunidade. Dizer aos senhores e às senhoras que na segunda-feira à noite, quando nós fomos contatados de forma organizada, digamos assim, pelo governo do Estado, pelas prefeituras, pelo secretário Beto Fantinel e o coronel Boeira, da Defesa Civil, imediatamente nós começamos a trabalhar. Na segunda-feira à noite, nós entramos na madrugada, segunda-feira, ministro Valdez, eu, Volney, as nossas equipes, e já na terça-feira, pela primeira hora da manhã, antes das 8 horas da manhã, nós tivemos a primeira manifestação pública do presidente Lula, determinando o envolvimento de todos os setores, de todas as áreas do governo, para que nós pudéssemos ter o máximo de agilidade para dar uma resposta às demandas que nos chegariam do governo do Estado, das prefeituras e das comunidades. Tivemos uma situação inusitada, porque o prefeito de Mussum estava em Brasília para tratar de um outro episódio, de uma chuva de granizo de poucos dias antes. Na terça-feira fizemos a primeira reunião com a bancada gaúcha no Ministério da Integração, e tudo isso aconteceu com muita rapidez. O que eu quero colocar aqui para os senhores e para as senhoras, que de parte do presidente Lula e do presidente Alckmin, houve uma absoluta prioridade do ponto de vista das nossas ações. Mas o governo federal, ele age por demanda, por provocação. A primeira provocação que nós recebemos foi os botes salva-vida, porque os helicópteros não conseguiam chegar em locais que estavam extremamente alagados. Ministro Múcio, General Hertz. Isso na segunda, perto da meia-noite. Os botes estavam no batalhão de engenharia de São Gabriel. Às 2 horas da tarde, os botes já estavam aqui em Encantado, Roca Salles e Mussum. 6 horas depois do que nós tínhamos conversado, o comboio já tinha saído de São Gabriel e às 2 da tarde os botes estavam aqui. Na terça de manhã, quando nós conversamos com o governador, eu e o ministro Valdez, por determinação do presidente Lula, o governador nos disse: a nossa prioridade é viabilizar mais helicópteros. E imediatamente nós acionamos a Polícia Rodoviária Federal, o ministro da Justiça estava lá na integração, disponibilizou o helicóptero. Depois, uma série de outras aeronaves da Marinha e do Exército foram disponibilizadas junto com todo o nosso suporte da Força Aérea. Nos foi solicitado naquele mesmo momento a agilidade na homologação da emergência. Em menos de 48 horas, a Defesa Civil reconheceu as primeiras 73 pedidos de emergência. E foi isso que possibilitou a liberação do auxílio abrigamento, para que nós pudéssemos transferir o recurso para os municípios, ajudar nos abrigos e também na compra de material de limpeza, né, gêneros de primeira necessidade, água, onde foi necessário. Foi isso que possibilitou que a Caixa pudesse autorizar a antecipação da liberação do Fundo de Garantia e a antecipação do Bolsa Família. Está aqui conosco o nosso ministro Wellington Dias. Nos foi solicitado também nesse mesmo dia apoio com alimentação. Nosso querido Edgar, presidente da Conab, está aqui o Paulo Teixeira, ministro do Desenvolvimento Agrário, o ministro Wellington. Foi imediatamente autorizado 20 mil cestas básicas, as primeiras 5 mil chegaram hoje. Infelizmente, nós estamos no 4º evento esse ano, e o estoque do Rio Grande do Sul
já foi todo ele utilizado. Então, a resposta imediata na questão das cestas básicas, as primeiras 5.000 cestas básicas chegando hoje. Então, todas as questões, eu desconheço qualquer pleito que tenha sido encaminhado pelo governo do Estado ou pelas prefeituras que não tenha tido uma resposta imediata por parte do governo federal. E é assim que nós vamos trabalhar, por determinação do presidente Lula e por orientação do presidente Geraldo Alckmin, que criou agora esse comitê permanente de acompanhamento. O Volney, que é o nosso chefe da Defesa Civil, nos informava aqui, ministros, que existem 11 planos de trabalho apresentados. 8 de ajuda humanitária e 3 para restabelecimento. Nesse momento existem 11 planos de trabalho. Vai ter uma edição hoje para serem publicados, já autorizando. Então é fundamental que os municípios trabalhem nesse sentido. E os municípios nos disseram, nós precisamos de ajuda para fazer os planos de trabalho. Terça-feira, às 14 horas, já estava aqui em Lajeado 2 equipes da Defesa Civil, com técnicos da Defesa Civil, para orientar as prefeituras na elaboração dos planos de trabalho. Naquele mesmo dia, o prefeito de Mussum nos disse, mas era importante que parte da equipe fosse lá para cima, para ajudar diretamente Roca Salles, Mussum e Encantado. Deslocamos uma equipe lá para cima, para ajudar aqueles municípios também, para terem agilidade na elaboração dos seus planos de trabalho. Então, eu digo isso aos senhores, às senhoras, quase que uma prestação de contas, para que a gente saiba tudo aquilo que está sendo feito. Agora, esse anúncio do presidente de 741 milhões de reais já autorizados para esse trabalho de apoio, de suporte aos municípios, ao governo do Estado, e o restabelecimento da situação das cidades. E quero concluir dizendo que a gente tem claro que nós temos 3 etapas pela frente. A primeira é ainda aquela mais importante, que é salvar vidas. Nós ainda temos mais de 40 pessoas desaparecidas, 45 pessoas desaparecidas, famílias aflitas, né? Toda a solidariedade necessária às famílias que perderam, né, as suas pessoas próximas, aquelas que ainda, né, aguardam de forma ansiosa. Então, essa é a prioridade. E essa ação, ela continua sendo prioridade até que a gente possa concluí-la totalmente e tentar encontrar todas essas pessoas que ainda estão desaparecidas. Se não quiser, vamos encontrar muitas delas. A segunda é restabelecer a normalidade, o mínimo de funcionamento dos serviços públicos, dos serviços municipais. A gente conversava hoje com o almirante, com o general Hertz, a quantidade de entulho que terá que ser retirada dos municípios. São toneladas e toneladas de entulho. Nós temos que encontrar, inclusive, um lugar para onde levar aquela quantidade enorme, a gente pôde presenciar hoje, de lixo, de entulho, de tudo que foi retirado, esse trabalho de limpeza, a importância dos voluntários, das voluntárias, a importância do batalhão de engenharia, dos mais de 950 homens do Exército e das Forças Armadas que estão trabalhando. Isso é muito importante. Então, restabelecer a normalidade, o fluxo, o acesso, e num terceiro momento a reconstrução. A reconstrução significa reconstruir aquilo que o poder público perdeu em termos de estrada, rodovias. O prefeito falava comigo aqui agora, o prefeito Marcelo. Ontem eu presenciei a conversa do presidente Alckmin com o ministro Camilo, da Educação. Assim como na saúde, Nícia, nós tivemos várias situações de unidades de saúde que foram atingidas, tem várias escolas que também foram atingidas. Então, o Ministério da Educação dará uma atenção para essa questão específica das prefeituras, que envolvem escolas, né? E nós temos que reconstruir o nosso tecido produtivo, né? Quer dizer, as empresas, os agricultores familiares, as nossas agroindústrias, o nosso comércio, tudo aquilo que foi atingido. E essa é a tarefa e o desafio que a gente vai levar. É construir uma política pública que possa dar essa resposta. Portanto, senhoras e senhores, é hora da gente fazer um grande esforço de união
poder público, federal, estadual, municipal, comunidade, entidades de classe, sociedade gaúcha, para que a gente possa enfrentar esse momento, olhar para frente e voltar, né, a fazer com que esse Estado possa ser um Estado pujante, forte, solidário e acolhedor, como nós sempre fomos. Muito obrigado.